Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a Deus e a espiritualidade, a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Pedimos que permaneçam em silêncio, desliguem ou coloquem no silencioso os seus celulares e me acompanhem na prece para a abertura dos trabalhos. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos irai vir nos instruir, tornar-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes, inspirai-nos a indulgência e a benevolência, para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregaste de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós os perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Muitos encarnados se questionam em como manter a paz no lar, como manter a luz no lar, como se sentir bem diante, às vezes, de tantos problemas, de tantas desavenças, discordâncias entre as pessoas que residem sobre o mesmo teto. E filhos, logicamente, como tudo na vida de vocês, o primeiro grande remédio é a oração, é você expor este problema em suas orações para o nosso Pai, pedindo conselhos, pedindo ajuda, permitindo assim, através do seu livre-arbítrio, que entidades de luz entrem no seu lar, tentem fazer tudo o que estiver ao alcance para ajudar no equilíbrio daquela casa. E esse tudo que estiver ao alcance, filhos, a que eu me refiro, também tem a ver com o comportamento dos encarnados ali. As energias da sua casa, elas têm muito a ver, principalmente, com a forma que vocês convivem entre si dentro deste lar. Se é um lar que tem muitas brigas, muitas desavenças, infelizmente ele vai acabar acumulando um excesso de energias negativas. E essa limpeza espiritual total, ela só vai acontecer se realmente houver uma mudança de comportamento ali dentro. Mas existem situações em que apenas uma pessoa daquele lar está lutando contra essa energia negativa. Ou, ao contrário, apenas uma pessoa está agindo de forma errada e desestruturando o restante da família. Essa pessoa, ela não quer mudar de atitude, ela não enxerga os próprios erros. O que fazer? Filhos, não importa a quantidade de pessoas que estejam em oração dentro dessa casa. Se uma pessoa fizer a sua oração e trazer para dentro daquele lar a luz que ele precisa, filhos, pouco a pouco essa modificação espiritual ela vai acontecer. Basta que uma pessoa faça uma oração, basta que uma pessoa tenha pensamentos positivos. Logicamente que isso não vai ser do dia para a noite.
É preciso uma constância. Essa constância vai trazendo cada vez mais uma luz, mesmo que seja pequena, para dentro desse lar, que ela vai invadindo o coração, o pensamento das outras pessoas que ali moram, e os problemas eles vão se amenizando, filhos. Repito, não é do dia para a noite, mas eles vão se amenizando. Não desistam disso, não desistam da fé de vocês, não desistam do lar de vocês. Como sempre falamos, como a doutrina espírita prega, dentro do seu lar é onde estão as pessoas que você mais precisa conviver. Por isso esse lar sanguíneo tão próximo, esse laço sanguíneo tão próximo. Vocês precisam conviver com aquelas pessoas, então deem o seu melhor. Logicamente dentro do seu limite, sem abalar o seu equilíbrio espiritual, o seu equilíbrio emocional. Não adianta você se destruir por conta de outra pessoa. Você tem que cuidar de si mesmo. Mas até onde você aguentar ir, filhos, lutem pela família de vocês, lutem pelo lar de vocês, lutem para que Deus se faça presente ali dentro todos os dias. Não lavem as mãos. Se você aguentar, continue. E quando você não estiver mais aguentando, respire. Fique uns dias fazendo somente as suas orações, sem entrar em conversas, sem entrar em embates, sem se colocar em situações que vão te trazer um desgaste emocional, para você recuperar as suas energias para continuar nessa caminhada. Mas não desistam da família de vocês, não desistam da paz no lar de vocês. Isso é essencial. A casa de vocês é onde vocês vão, por exemplo, ter contato com o plano espiritual enquanto dormem, como sempre falamos aqui. Se isso tudo estiver em completo desequilíbrio, quando você sai do corpo, é com esse desequilíbrio espiritual que você vai ter contato. Então é mais um desgaste. Você já acorda cansado porque você passou a noite inteira tendo contato com um plano espiritual desequilibrado. Você vai viver o seu dia extremamente carregado, acumulando outras energias negativas, e a sua vida se torna extremamente pesada, por vezes muito mais pesada do que ela deveria ser. Então busquem na fé de vocês a força para lutar contra isso tudo. Se só estiver a sua oração ali dentro, tenha consciência de que ela pode sim fazer a diferença, ela pode sim fazer a modificação que você precisa no seu lar. Tudo dentro do seu equilíbrio, tudo dentro das suas forças e principalmente em conexão com o nosso Pai Criador. Que Deus abençoe. Uma boa noite a todos. O tema da palestra de hoje é uma psicografia que foi realizada aqui mesmo no Miguel Arcanjo por um irmão já desencarnado. O tema é amar ao próximo como a si mesmo. Um dos grandes ensinamentos do nosso Pai Criador é o amor ao próximo, mas também o amor próprio. Quando vocês não cultivam o amor próprio, deixam de cuidar da própria evolução. Não estamos falando de vaidade, de olhar no espelho e se considerarem as pessoas mais lindas do mundo. Não é esse o amor próprio incentivado por Deus. O verdadeiro amor próprio é aquele que cuida da evolução espiritual, que leva vocês a olharem para os próprios erros e buscarem evoluir. É aquele que faz com que respeitem seus limites e compreendam suas limitações. É o amor que não os coloca em situações indevidas, que os leva a impor limites em seus relacionamentos para evitar dores. É também o amor que cuida do lado espiritual, que incentiva a prática da oração diária e a conexão verdadeira com o Pai Criador. Quando vocês conseguem se amar e se cuidar dessa maneira, então se tornam capazes de compreender a essência do ensinamento: amar o próximo como a si mesmo. Que assim seja.
Boa noite a todos. Que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês. Amar ao próximo como a si mesmo. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de lidar com você, como que você pode passar esse sentimento de amor, equilíbrio para outras pessoas? A primeira coisa que vocês têm que aprender é que vocês são filhos do mesmo Deus, criados da mesma maneira, e têm o merecimento de tudo que Ele deu para todos os filhos dele. Vocês têm que ter o entendimento que ninguém que está encarnado é perfeito, que ninguém que está encarnado é santo aqui dentro, porque nem os que se chamam de santos também tinham os seus erros, os seus problemas, senão não estariam aqui encarnados. Eu estou falando isso porque vocês têm que começar a olhar para vocês e entender que vocês merecem ser felizes, merecem ter uma vida equilibrada, mas principalmente você tem que olhar para você e ver o que você precisa modificar, o que eu posso fazer para a minha vida se tornar mais equilibrada. Principalmente quando se fala em questão de relacionamentos, pessoas às vezes que simplesmente querem agradar ao outro porque acha que não tem nada de bom, então faz tudo que o outro quer porque eu tenho que agradar o outro, porque senão ninguém vai gostar de mim. E normalmente quando vocês entram nesse tipo de relacionamento, nunca é bom, principalmente para quem tem esse tipo de atitude. Olhem para vocês, gostem do que vocês estão vendo. E quando eu digo olhem, gostem do que estão vendo, eu não estou nem falando da aparência física, porque isso não tem importância nenhuma, pensando num plano espiritual. Até mesmo porque, quando vocês chegarem lá no plano espiritual, a hora que vocês adquirirem um mínimo de equilíbrio, vocês podem mudar a aparência de vocês como vocês quiserem, porque isso não tem importância. A aparência tem importância aqui, para quando se está encarnado. No plano espiritual, nenhuma. A minha questão de ser homem ou ser mulher, você pode mudar como você quiser também, isso não tem diferença nenhuma. É o que está dentro de você. Você entender que você tem merecimento de ser ajudado, que você tem merecimento de ter uma vida equilibrada, e que você tem o merecimento também de atrair pessoas que gostem verdadeiramente de você. E eu falo isso porque tem pessoas que não gostam dela e procuram se adaptar ao que os outros pensam, o que os outros acham. E o que acontece com isso? A tua energia não é a energia tua interna mesmo. É uma energia de alguém, às vezes, forçando situações, passando por dificuldades para agradar os outros, para ser o que os outros esperam que você é. Então você nunca vai ter uma energia de um equilíbrio, de uma energia boa em volta, porque você está sempre passando por situações que às vezes não te agradam, mas só para pertencer ou para aparecer igual ao grupo ou àquela pessoa que você quer conviver, você acaba não se tornando uma pessoa verdadeira. E isso no lado espiritual aparece muito. E às vezes, mesmo você não percebendo, esse tipo de energia também afeta as pessoas que estão à tua volta. A gente tem que escutar a opinião dos outros, mas de uma maneira criteriosa, ver se realmente aquela opinião tem importância que vocês estão dando para ela, porque isso faz muita diferença. Tem pessoas, às vezes, que para se adaptar a alguém que falou alguma coisa, ela muda completamente a vida dela, muda a encarnação dela, muda a maneira com que ela teria que agir e viver aqui. E daí, quando volta para o plano espiritual, jogou uma encarnação fora. Porque tudo aquilo que ela tinha programado, ela simplesmente deixou de lado para agradar alguém. Na segunda-feira, quando eu estava dando a palestra, eu até comentei uma situação que a entidade que estava lá em cima conversando, ela estava conversando com uma pessoa, e a entidade virou para ela e falou: você é uma pessoa boa, você merece ter um equilíbrio na tua vida. Aí o que ela falou? Não, eu não sou. Tem várias pessoas que me dizem que eu sou boa, mas eu sei que eu não sou uma pessoa boa. Eu tenho certeza disso, por isso que nada na minha vida dá certo, porque eu não sou uma pessoa boa. E realmente nada na vida dela estava dando certo. Mas por quê? Porque ela acha que ela não merece.
porque ela se enxerga de uma maneira que ela não é boa, mesmo as pessoas em volta dizendo que ela é boa. E isso é uma das coisas que mais dá problema hoje na vida de vocês, porque se vocês têm 20 amigos, 19 que elogiar e um falar mal, a tua vida acabou. Enquanto você não convencer aquela pessoa que ela está errada, ou você se adaptar para agradar ela também, a tua vida acabou. Isso acontece muito hoje em dia, muito. As pessoas querendo simplesmente ser aquilo que a grande maioria acha que é o correto, e quando na verdade você tem que sentir aqui dentro o que é correto para você. E quando você sente aqui dentro, a vida vai te mostrando se você está com razão ou não. E a vida te mostrando, você vai seguindo os caminhos que você planejou. Então, a primeira coisa é: eu sou filho de Deus como qualquer outro, eu mereço ter uma vida equilibrada, eu sou uma pessoa importante para mim e para todos que estão em volta, e principalmente tem que ser para você. Hoje a gente vê as pessoas com muita dificuldade de lidar com elas mesmas. Uma das coisas que mais deu problema no Covid foi as pessoas ficarem sozinhas com ela mesma, porque elas não se aguentavam ficar com ela mesma. E não pode ser dessa maneira. Vocês têm que entender que vocês estão aqui mesmo vivendo em comunidade, que é necessária para a evolução, mas principalmente é você com você mesmo, é você com a tua consciência. O que você faz, pensa, entende quando você realmente está sozinha? O que você acha da tua vida? O que você acha que tem que melhorar? O que está bom? O que eu posso fazer diferente? É você com você. E siga esse caminho, escutando o que todo mundo fala em volta, mas tendo um critério de discernir: isso está bom, isso eu não concordo. Se você não concorda, pronto, acabou, não precisa convencer mais ninguém de nada, é você com você. As opiniões que direcionam a você, você não precisa nem concordar, nem discordar, de ficar depois discutindo, não, porque não é assim, porque não concordo, porque é desse jeito, é do outro jeito, não. Você escuta, se você entende que você tem que se modificar, se modifique. Se você entende que não tem que se modificar, continue levando a tua vida da maneira que você entende. Por que eu estou falando isso? Porque vocês geram discussões às vezes intermináveis de quem que está certo, de quem que está errado, qual que é a maneira certa de agir, qual que é a maneira errada de agir, e discutem. Quer ver quando é dentro da família? Passam anos discutindo quem está certo e quem está errado. Ninguém vai dar o braço a torcer e vai indo assim. E o que consegue com isso? Só energia negativa, mágoa, tristeza, raiva e às vezes também problemas que em uma encarnação só não vai resolver mais. Ou seja, vão voltar junto para continuar discutindo coisas desnecessárias. Comecem a olhar para vocês. O que faz uma pessoa equilibrada? Às vezes a gente vê pessoas que querem ajudar a todo mundo. É importante, com certeza, mas elas não estão bem nem de saúde física ou de emocional ou de ambas. Como você quer ajudar todo mundo? Como você quer carregar todo mundo nas costas se você não está hoje conseguindo manter a tua saúde física e emocional? Deus não exige nada de ninguém além das forças de cada um. E vocês é que vão determinar isso. Até onde eu posso ir? Até onde a minha saúde física e emocional permite que eu vá? Porque senão você se desequilibra e depois começa as reclamações: pois é, todo mundo fica nas minhas costas, eu tenho que carregar todo mundo, e assim por diante. E brigas e discussões. Amar a você para depois você amar da mesma maneira o próximo. Esse é o ponto-chave. Quando a gente ama, tudo fica mais fácil. Perdoar, não se incomodar, não se irritar, tudo fica mais fácil quando a gente olha de uma outra maneira. Então comecem a olhar o dia a dia de vocês, comecem a olhar o que realmente na tua vida pode ser diferente e principalmente aprendam a conversar com a outra pessoa. Encarnado ele não conversa, ele procura culpado. Ou seja, encarnado quer que ele conversa dizendo que o outro é culpado de tudo. Pode ser que seja, mas não é a maneira correta de conversar. A
a maneira correta de conversar, o que nós dois, nós três, ou 5, ou 10, que seja uma família, o que podemos fazer daqui para frente para a nossa vida ser melhor. O que passou, passou. Daqui para frente, como é que a gente pode fazer para que a nossa vida se torne mais equilibrada. Que a paz esteja com